Por que especialistas dizem que a inteligência artificial pode levar à extinção da humanidade? O Centro de Segurança de Inteligência Artificial sugere uma série de possíveis cenários de desastre por mau uso dessa tecnologia. O Centro de Segurança de Inteligência Artificial sugere uma série de possíveis cenários de desastre por mau uso dessa tecnologia. Foto Jet Imagens via BBC. O Centro de Segurança de Inteligência Artificial sugere uma série de possíveis cenários de desastre por mau uso dessa tecnologia. Foto Jet Imagens via BBC. A inteligência artificial pode levar a humanidade à extinção, alertaram especialistas, incluindo o chefe da OpenAI e do Google, Jeff Mind. Dezenas apoiaram uma declaração publicada na página do Center for AI Safety, o Centro de Segurança de Inteligência Artificial e Tradução Livre, ONG de Pesquisa e Desenvolvimento com sede em São Francisco, nos Estados Unidos. Mitigar o risco de extinção pela inteligência artificial deve ser prioridade global, juntamente com outros riscos em escala social, como pandemias e guerra nuclear, aponta a carta aberta. Mas outros dizem que medos são exagerados. Sam Altman, executivo-chefe da OpenAI, fabricante do ChatGPT, Demis Hassabis, executivo-chefe do Google DeepMind, e Mario Amodei, da Anthropic, apoiaram a declaração. O texto do Center for AI Safety sugere uma série de possíveis cenários de desastre. As inteligências artificiais podem ser armados, por exemplo, com ferramentas para descobrir drogas que podem ser usadas na construção de armas químicas. A desinformação gerada pela inteligência artificial pode desestabilizar a sociedade e minar as tomar decisões coletivas. O poder da inteligência artificial pode se tornar cada vez mais concentradas em poucas mãos, permitindo que regimes imponham valores restritos por meio de vigilância generalizada e censura opressiva e enfraquecimento, a partir do qual os humanos se tornam dependentes da inteligência artificial. Num cenário semelhante ao retratado do filme All-E, Geoffrey Hinton, que emitiu um alerta anterior sobre os riscos da inteligência artificial superinteligente, também apoiou a carta do Center for a Inteligência Artificial Safety. Yoshua Bengio, professor de ciência de computação da Universidade de Montreal, no Canadá, também assinou o manifesto. Hinton Bengio e o professor da Universidade de Nova York, Ian LeCun, são frequentemente descritos como padrinhos da inteligência artificial pelo trabalho inovador que fizeram neste campo e pelo qual ganharam juntos o Prêmio Turing de 2018, que reconhece contribuições excepcionais da ciência da computação. Mas o professor LeCun, que também trabalha da Meta, empresa dona do Facebook, diz que esses avisos apocalípticos são exagerados e que a reação mais comum dos pesquisadores de inteligência artificial a essas profecias de destruição é embaraçosa. Muitos outros especialistas também acreditam que o medo da inteligência artificial acabar com a humanidade é irreal e uma distração de questões como preconceito em relação aos sistemas que já são um problema. Arvind Narayana, um cientista da computação da Universidade de Princeton, dos Estados Unidos, disse à BBC que os cenários de desastre de ficção científica não são realistas. A inteligência artificial atual não é nem de longe suficiente capaz para que esses riscos se materializem. Como resultado, isso desvia a atenção dos danos de curto prazo da inteligência artificial, avalia ele. Elizabeth Renieres, pesquisadora sênior do Instituto de Ética e Inteligência Artificial da Universidade de Oxford, do Reino Unido, disse à BBC News que se preocupa com os riscos mais próximos. Os avanços da inteligência artificial ampliarão a escala de tomada de decisão automatizada, que é tendenciosa, discriminatória, excludente ou injusta, ao mesmo tempo em que é inescrutável e incontestável, acredita ela. Estes avanços podem impulsionar o aumento exponencial do volume e da disseminação de desinformação, fraturando assim a realidade e corroendo a confiança do público, além de gerar mais desigualdade, principalmente para aqueles que permanecem do lado errado da divisão digital. Muitas ferramentas de inteligência artificial essencialmente pegam carona em toda a experiência humana até o momento, destaca Renieres.
Várias dessas tecnologias são treinadas em conteúdo, texto, arte e música, criado por humanos e seus criadores, transferindo efetivamente uma tremenda riqueza e poder da esfera pública para um pequeno punhado de entidades privadas. Pausa solicitada. A cobertura da imprensa sobre a suposta ameaça de extinção da inteligência artificial aumentou desde março de 2023, quando especialistas, incluindo o dono da Tesla, Elon Musk, assinaram uma carta aberta pedindo a suspensão do desenvolvimento da próxima geração de tecnologia de inteligência artificial. Esta carta perguntava se deveríamos desenvolver mentes não humanas que eventualmente superassem em números, fossem mais espertos, nos tornassem obsoletos e nos substituíssem. Em contraste, a nova carta divulgada por especialistas em uma declaração muito curta destinada a abrir a discussão. A declaração compara o risco ao representado pela guerra nuclear. Em uma postagem no blog, a OpenAI sugeriu recentemente que a superinteligência pode ser regulada de maneira semelhante à energia nuclear. É provável que eventualmente precisemos de algo como uma AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, para os esforços de superinteligência, escreveu a empresa. Análise cuidadosa. Sam Altman e o executivo-chefe do Google, Sundar Pichai, estão entre os líderes de tecnologia que discutiram recentemente a regulamentação da inteligência artificial com o primeiro-ministro inglês Rishi Sunak. Ao falar com repórteres sobre o último alerta sobre o risco de inteligência artificial, Sunak enfatizou os benefícios de tecnologia para a economia e a sociedade. Você viu que recentemente a inteligência artificial ajudou pessoas paralisadas a andar e descobriu novos antibióticos, mas precisamos garantir que isso seja feito de maneira segura e protegida, disse ele. É por isso que me encontrei na semana passada com CEOs de grandes empresas de inteligência artificial para discutir quais são as barreiras que precisamos implementar e qual é o tipo de regulamentação que deve ser criado para nos manter seguros. As pessoas ficarão preocupadas com os relatos de que a inteligência artificial representa riscos existenciais, como as pandemias ou as guerras nucleares, mas quero que elas tenham certeza de que o governo está analisando isso com muito cuidado, concluiu. Sunak disse que havia discutido a questão recentemente com outros líderes da cúpula do G7 no Japão e iria levá-lo novamente representando os Estados Unidos em breve. A cúpula de países mais ricos, inclusive, criou recentemente um grupo de trabalho sobre inteligência artificial.